Parece que de uns anos para cá, a cidade foi tomada por farmácias das mais variadas redes. Esquina virou sinônimo de drogaria, do centro aos bairros, não é mesmo? Embora seja um fenômeno atual devido a várias questões de mercado, Maringá sempre foi bem servida por este tipo de estabelecimento desde o início de sua urbanização. Mas quais e como eram essas farmácias? Onde ficavam? Quem eram os seus proprietários? Antes de mais nada, eu gostaria de pedir a gentileza para que você se inscreva em nosso canal e ative a notificação. Assim, você vai receber toda semana e de graça os nossos novos episódios, combinado? E agora, querem conhecer farmácias que marcaram época até os anos 1960? Sejam bem-vindos ao Maringá Histórica. Como vocês já sabem, o núcleo urbano inicial de Maringá surgiu ao longo de 6 quadras pela Avenida Brasil, estando limitado ao fim da picada, que era o início da clareira e, consequentemente, o final da abertura da mata. Daí o nome. Não há um dado oficial, pois o censo começou a aferir a população local apenas a partir de 1950. Mas estima-se que até meados de 1947, quando teve início a venda de lotes no Maringá Novo, a cidade já somava por volta de 20 mil habitantes. Tendo seu centro econômico até então concentrado no agora chamado Maringá Velho, seria inevitável que serviços de saúde e a venda de medicamentos não encontrassem seus empreendedores por lá. Enquanto o Hospital Santa Cruz, o primeiro da cidade, era instalado pelo médico Lafayette da Costa Tourinho, a primeira farmácia era montada por Mário Siqueira Jardim. Em uma estrutura de madeira, o estabelecimento ficava na Avenida Brasil, principal artéria comercial de então. Outra família que chegou aqui na mesma época foram os Haddad. Também na Avenida Brasil, em uma das portas do comércio construído por Nassib Haddad, a farmácia São Jorge foi instalada. Ponto de grande movimentação, muitas vezes as pessoas eram medicadas pela experiência do atendente que quase nunca tinha formação na área. As doenças resultantes da falta de saneamento básico e dos acidentes ocasionados na traiçoeira mata faziam com que as farmácias fossem um tipo de negócio que prosperasse. Pelo Maringá Velho, certamente ainda existiram outras farmácias ao longo das décadas, como a Santa Rosa, a Santa Márcia, esta de propriedade de Nelson Abrão, e a Confiança, que foi de Luiz Andrade. Com a cidade se consolidando mais a leste do núcleo inicial, no agora Maringá Novo, outros estabelecimentos do gênero surgiram ao longo da década de 1950. Um deles foi a farmácia São Lucas, instalada em um peculiar edifício de 2 pavimentos, na Avenida Brasil, esquina com a Avenida Herval. No térreo ficava a farmácia. No primeiro andar, o consultório do médico Ellington Borba Cortes. O ideograma japonês no topo desta construção é tão antigo que a leitura ainda é feita da direita para a esquerda. Os caracteres kanjis significam Moribe e Yakioko, membro da rede a qual a farmácia São Lucas fazia parte. Aliás, incrivelmente, essa estrutura ainda segue preservada, com praticamente as mesmas características arquitetônicas. Quanto à rede que a São Lucas fazia parte, trata-se da drogaria Morifarma, que funcionou na Avenida Brasil, número 4002, em frente à Praça Napoleão Moreira da Silva. Inaugurada em 9 de março de 51, segundo veiculado pela imprensa na época, era a maior organização farmacêutica do norte do Paraná. De propriedade de Mário Moribe, Moribe Yoshito,
Francisco Takashi Moribe e Kiyoshi Ono, a rede manteve filiais nas cidades de Cruzeiro do Oeste, Nova Esperança, Atalaia e Paranavaí. O depósito da empresa situava-se na Rua Santos Dumont, enquanto o escritório funcionava na Rua Piratininga, número 468. Em frente à Praça Napoleão Moreira da Silva, havia outras drogarias. A Farmácia Brasil ficava na Avenida Duque de Caxias, entre a Casa Sul-Americana e o Hotel Serrano. A Drogaria Nunes, por sua vez, funcionou na Avenida Brasil, número 3972. Com o slogan "O melhor serviço pelo menor preço, sempre com a melhor atenção", o estabelecimento compôs outra rede. A matriz era a Nunes, tendo como filiais a Droga Brasil, na Duque de Caxias, e a Farmácia Santo Antônio, na Avenida São Paulo. Outra que também funcionou na mesma região foi a Farmácia São Paulo, que ficava entre o Bar Central e a Tama, táxi aéreo Maringá, pela Avenida Brasil. Mas, embora crescesse o número de drogarias, não podemos afirmar que a fiscalização conseguia se fazer presente na mesma proporção, sem contar que os regramentos eram muito menos rígidos que nos dias de hoje. Nesse sentido, a Folha do Norte do Paraná trouxe uma denúncia em 30 de novembro de 1962. Com o título "Preludim, droga maldita está à venda em Maringá", a matéria explicava que aquela era uma droga alucinógena que vinha sendo vendida em algumas farmácias da cidade sem o devido controle. O Preludim é um composto de substâncias sintéticas que ainda podem causar taquicardia, aumento de pressão sanguínea, insônia, ansiedade e agressividade. Aquela situação passaria a ter maior controle com a chegada do curso de farmácia na Universidade Estadual de Maringá em 1974 e posteriormente a partir de diversas regulamentações que seriam implementadas, muitas das quais resultantes do trabalho exercido pelo farmacêutico e professor Basílio Baccarin. A partir da década de 70, explodiria a quantidade de farmácias e drogarias pela cidade. Aliás, você sabe a diferença entre farmácia e drogaria? De maneira bem objetiva, as farmácias podem manipular fórmulas e preparar remédios personalizados, além de vender os já industrializados. As drogarias, por sua vez, apenas comercializam medicamentos prontos, fabricados pela indústria. Ambos, em muitos casos, também atuavam no ramo da perfumaria. Claro que muitas redes conquistaram o mercado local, mas, atualmente, várias que possuem matrizes fora daqui passaram a ocupar espaços em nossa cidade. Praticamente a cada esquina encontramos atualmente uma farmácia. Em todo caso, como percebemos, este é um tipo de estabelecimento que sempre esteve presente em nossa história. Você conhecia um pouco do passado deste segmento de nossa cidade? Se gostou, curta e compartilhe este episódio com seus amigos e familiares. E você já sabe, há história em tudo que vemos. Um abraço e até a próxima!